Olá, investidores! Hoje a gente vai falar sobre o Pátria Infraestrutura Crédito DI3, que é um fundo de infraestrutura com foco em crédito, retorno-alvo acima do CDI, prazo longo. Mas atenção, é um ativo sem liquidez no curto prazo que precisa ser bem compreendido antes de qualquer decisão. Então, bora analisar junto? Não se esquece de aproveitar aqui esse tempo para ativar o sininho, seguir a Duop para continuar acompanhando as nossas análises isentas para você. Bom, o Pátria Infraestrutura Crédito DI3, ele é um FIPE, ou seja, ele é um fundo de investimento em participações voltado para a infraestrutura. É estruturado como um condomínio fechado, com prazo de duração de 7 anos, destinado exclusivamente a investidores qualificados. Na prática, isso significa que se trata de um investimento de longo prazo, sem possibilidade de resgate antecipado, em que o investidor precisa estar preparado para manter o capital aplicado até o fim do ciclo do fundo. O objetivo do fundo ele é investir majoritariamente em ativos de crédito ligado a projetos de infraestrutura no Brasil, com foco principal na originação própria de debêntures incentivadas e convencionais. A ideia basicamente é gerar retorno por meio do carrego desses ativos ao longo do tempo, com possibilidade de ganhos adicionais conforme os projetos forem amadurecendo. O fundo ele também pode investir em ações, em cotas de outros fundos, sempre priorizando setores essenciais da economia real, como energia, logística, saneamento, infraestrutura digital. A estratégia do fundo é bastante flexível, então nos primeiros anos o regulamento permite uma concentração elevada da carteira, inclusive com a possibilidade de até 100% do patrimônio está alocado em um único grupo econômico. Com o passar do tempo, essa concentração tende a ser reduzida até os limites regulatórios, mas o investidor deve ter em mente que o início da operação envolve riscos relevantes de concentração. A expectativa é que o portfólio final seja composto por algo entre 6 a 8 ativos principais, distribuídos em diferentes setores e grupos econômicos. A gestão é ativa, discricionária, com participação financeira do próprio gestor do fundo, o que ajuda no alinhamento de interesses. Mas, por outro lado, o prospecto deixa claro que não existe um pipeline de investimento vinculante no momento da oferta, ou seja, os ativos ainda não estão definidos previamente. O desempenho do fundo vai depender exatamente da capacidade do gestor de originar, de estruturar e executar boas operações ao longo do tempo. O período de investimento é de aproximadamente 5 anos, com possibilidade de extensão por mais um, seguindo da fase de desinvestimento até o encerramento do fundo, aí sim completando os 7 anos de duração desse fundo. Então, como os ativos ainda não estão definidos e a execução da estratégia vai ser determinante para o resultado do fundo, a qualidade, o histórico do gestor passa a ser um dos principais fatores de risco e de sustentação da tese de investimento. Então vamos conhecer um pouquinho sobre a Pátria, que é uma das maiores gestoras independentes da América Latina, com uma atuação relevante em investimentos alternativos, tem uma longa experiência no segmento de infraestrutura. Ao longo dos anos, o grupo construiu um histórico na originação, na estruturação, no acompanhamento de operações de crédito estruturado, além da gestão de veículos de longo prazo, voltado principalmente a investidores institucionais. Essa experiência é um ponto importante da tese do fundo, especialmente em uma estratégia que depende dessa capacidade do gestor de realizar bons negócios. Ainda assim, é importante reforçar que um gestor experiente reduz, mas não elimina, os riscos inerentes a um tipo de investimento, risco de crédito, risco regulatório, risco de execução. Tudo isso continua presente em um fundo como esse, e vai continuar presente ao longo de toda a vida do fundo. Essa oferta prevê uma captação inicial de até 200 milhões de reais, com possibilidade de chegar até 250, caso seja exercido aí o lote adicional. O preço da emissão é de R$100 por cota, um montante mínimo para que o fundo seja efetivamente constituído de 50 milhões, ou seja, é um veículo pensado para ir ganhando escala, mas que pode operar mesmo em uma captação mais enxuta, caso aconteça. O fundo é estruturado como um condomínio fechado, não permite resgate ao longo da sua vida. Na prática, isso significa que o investidor não consegue solicitar a devolução do capital a qualquer momento. A única forma de saída antecipada, antes desse encerramento do fundo, é a venda de cota no mercado secundário, que historicamente é pouco líquido para os FIPs. Então, o investidor deve assumir desde o início, pode ser que ele não consiga vender a sua posição quando ele quiser, ou seja, e às vezes até mesmo se você conseguir, isso pode ter um deságio relevante, perda de valor patrimonial relevante. A devolução do capital investido vai acontecer pelas amortizações ao longo do tempo e depois na liquidação do fundo. Não tem nenhuma previsibilidade em relação a como é que funcionam esses fluxos. O fundo não tem compromisso de pagar rendimento mensal regular, por exemplo. O estudo de viabilidade indica uma expectativa média de distribuição em torno de R$1,10 cota ao mês, mas esse valor é apenas uma estimativa, depende diretamente da execução da estratégia do fundo. A duração desse fundo, lembrando, são 7 anos de capital colocado de parado, O prospecto estabelece uma taxa-alvo, TIR-alvo de CDI mais 1,5, 2,5 ao ano, já líquido, tirando todos os custos, mas
lembrando que isso é uma meta, né? Isso não é uma promessa de rentabilidade, não é uma garantia de rentabilidade. Como esse rendimento é líquido, né, já tirando os custos e taxas, vale explorar um pouquinho disso, né? Porque esse fundo ele cobra uma taxa global de aproximadamente 1,2% ao ano, né, que engloba aí despesas de administração e de gestão. Além disso, tem uma taxa de performance de 10% sobre o que exceder o retorno de CDI mais 1% ao ano. Então, na prática, significa que sempre que o fundo superar esse patamar, CDI mais 1%, uma parcela adicional do ganho vai ficar com o gestor e vai reduzir o seu retorno líquido. Outro ponto relevante é o custo de distribuição da oferta, que gira em torno de 4% do valor captado. Esse custo ele é descontado logo no início da operação, então vai reduzir o capital efetivamente investido, né, e que efetivamente vai gerar retorno para o fundo e para você. Então, isso pressiona o retorno econômico do fundo, principalmente nos primeiros anos, né? Então, em termos absolutos, isso consome aí 8,7 milhões de reais, mais ou menos, considerando o tamanho alvo da oferta. Beleza? Visto tudo isso, vamos rapidinho aqui a nossa segunda opinião, a opinião do OP sobre esse ativo. Na avaliação do OP, o Pátria Infraestrutura Crédito DI 3 apresenta uma tese bem definida, né, de exposição a crédito de infraestrutura, apoiada por um gestor experiente, com uma expectativa de retorno acima do CDI. No entanto, esses pontos positivos não são suficientes para compensar, na nossa interpretação, o conjunto de riscos assumidos pelo investidor ao longo do ciclo do fundo. A ausência de ativos definidos no início, a elevada dependência da execução, os custos da estrutura e principalmente a liquidez estruturalmente baixa pesam de forma relevante na nossa análise. Embora o retorno-alvo indicado do prospecto esteja na faixa aí de CDI mais 1,5% a 2,5% ao ano líquido, a relação que isso retorna, ela, na nossa visão, fica um pouco assimétrica quando a gente considera que o investidor vai ficar exposto a um ativo fechado, sem resgate, com um mercado secundário restrito, sem previsibilidade de fluxo de caixa. Então, nesse contexto, a DOP acredita que o prêmio pago por ativos que têm problemas de liquidez deveria ser maior do que o mercado brasileiro tem atualmente precificado hoje em dia, e isso reduz a atratividade relativa do fundo frente a outras alternativas de investimento disponíveis. Além disso, o racional de distribuição via amortizações, ausência de risco de âncora, né, no momento de oferta, o risco de concentração inicial, tudo isso reforça a necessidade de um desconto maior para justificar a alocação, mesmo com o diferencial de isenção fiscal, o histórico do gestor. O produto exige um nível elevado de tolerância à liquidez, à volatilidade, aos riscos, especialmente nos primeiros anos de operação, considerando o tipo de setor, né, o tipo de investimento. Então, diante desse conjunto de fatores, a DOP não se sente confortável em recomendar ativos desse tipo de forma positiva. O Pátria pode fazer sentido apenas para um tipo de investidor qualificado, né, que tenha já uma carteira diversificada e que possa segurar esse investimento por 5 a 7 anos. Mas na nossa perspectiva, a nossa avaliação é de que esse investimento ficaria aí numa perspectiva neutra para negativa, considerando uma taxa de retorno pouco atrativa, considerando todos os riscos envolvidos e principalmente a iliquidez desse tipo de ativo. Beleza? Gostou da nossa análise? Bom, então não esquece de novo de seguir a do Opter, ativar o sininho aqui para ficar ligado aí sempre que a gente tiver uma nova análise, lançar uma nova análise sobre uma nova oferta de mercado. E, claro, não se esqueça, se esse ou outro investimento faz sentido para você, para o seu perfil de investidor, para sua carteira, não se esquece de falar aqui com a gente. A gente está sempre aqui para te ajudar a entender melhor o mercado financeiro, decifrar o mercado financeiro e ajudar você a construir o seu patrimônio e chegar nos seus objetivos. Até mais!